Eu sempre digo que a maior reverência que nós cristãos temos que ter uma palavra não é simplesmente ficar de pé, como alguns fazem. Depois, quando termina o culto, 20 minutos depois do culto, pergunta que foi pregado. Não sei, foi fogo. Que fogo? A reverência que nós temos que ter para com a palavra. Primeiro há uma diferença de ouvir e escutar. Escutar é qualquer coisa. Ouvir você presta atenção. Segunda coisa aonde? Coração. E a principal, quando sair daqui para ti, essa é a referência. Aleluia, glória a Deus. Está de pé, eu versículo depois fechado, não sabia onde estava. Vai cumprir. Amém? Amém. Versículo 8 em diante. A palavra do Senhor vai dizer: porém tu, Israel, és meu servo, Jacó, a quem eu tenho escolhido, a semente de Abraão, meu amigo. Que nós somos de Deus? Amigos. Aleluia. Olha. Tu a quem eu tenho tomado desde os confins da terra, e te chamado dentre os principais homens daquele lugar, e disse a ti: tu és meu servo, eu tenho te escolhido e não rejeitei. Oh, aleluia. Não temas tu, porque eu estou contigo. Aleluia. Não estejas aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Sim, eu te sustentarei com a mão direita da minha justiça. Eis de todos eles que estavam endurecidos contra ti serão envergonhados e confundidos. Eles serão como nada, e aqueles que lutam contra ti perecerão. Tu os buscarás e não os encontrarás. Aqueles que lutaram contigo, aqueles que guerreiam contra ti, serão como nada e como coisa alguma. Porque eu, o Senhor, teu Deus, segurarei tua mão direita, dizendo-te: não temas, eu te ajudarei. Aleluia. Primeiro ponto que nós vemos aqui no profeta Isaías, podemos encontrar também no Novo Testamento, ao qual está escrito lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 15. Onde o Senhor vai nos dizer que não fomos nós que escolhemos a Deus, foi o Senhor que nos escolheu. E lá em João, no capítulo 15, versículo 15, a palavra do Senhor vai nos dizer: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. No versículo 8 ao qual nós lemos, o Senhor vai falar para com Israel, ou seja, para com Jacó, dizendo: porém tu, ó Israel, és meu servo, Jacó, a quem eu tenho escolhido, a semente de Abraão, meu amigo. No Novo Testamento, o Senhor Jesus vai falar: já não vos chamo servos, mas chamo de amigo. Você tem amigos? Sim ou não? Temos três classes: conhecidos, colegas e amigos. Conhecidos, vários. Tem pessoas que você conhece e a pessoa não te conhece. Todo mundo aqui conhece Neymar, conhece? Amém. Neymar te conhece? Não. O pessoal conhece. Colegas, vários.
Porque colega você vai encontrar em qualquer esquina. Quando eu era lá no Musão lá, eu era cheio de colegas. Quando eu servia ao capiroto, era lotado de coleguinhas. Mais amigos, poucos. Conhecidos só podem chegar até a tua porta. Colegas, no máximo, até a sala. Mas o verdadeiro amigo, ele vai chegar até a cozinha. Por quê? Porque ele vai ter intimidade. Você tem intimidade com Cristo Jesus? Sim ou não? Então, se você tem intimidade com Cristo Jesus, você permite que ele entre não somente até a sala, mas em toda a casa. Você está entendendo? Porque tudo quanto Jesus ouviu do Pai, ele vos ensina. Ele passou para aqueles que verdadeiramente o procuraram em espírito e em verdade. O presbítero falou bem. A nossa casa está firmada aonde? Na rocha ou na areia? Não adianta ter uma bela casa se ela estiver firmada na areia. Porque quando vir um vento, grande será a queda. É melhor ter uma casa modesta, mas firmada em uma firme. E qual é a nossa firme rocha? Jesus. Então, se Jesus é o nosso firmamento, se Jesus é a nossa rocha, vai vir tempestade, vai vir ventos contrários, vai bater, mas ela não vai. Por que você está de pé? Você já imaginou? Ah, pastor, mas eu tenho algumas falhas, defeitos. Quem é que não tem? Mas por que você permanece de pé? Porque o teu firmamento é Jesus. Sem Jesus você já teria caído. Quantas pessoas já caíram? Quantas pessoas continuam à beira do caminho? Por quê? Porque esperam nos homens. E quando nós esperamos nos homens, é como o homem que constrói sua casa na areia. O homem pode te ajudar hoje, ele não vai ajudar. Cristo, ele sempre estará te ajudando todos os dias. No versículo 9 ele vai falar: tu, aqui eu tenho tomado desde os confins da terra, e te chamaram dentre os principais homens daquele lugar. E por muitas vezes, pastor Patrício, lembra do Senhor recebendo os montes? E por quantas vezes nós mesmos nos diminuímos? Ah, mas tinha fulano que prega melhor do que eu. Ah, tinha fulano que ouve melhor do que eu. Mas Jesus não quis escolher fulano ou beltrano. Jesus quis escolher. Porque é Ele que te capacita, Ele que te levanta, é Ele que te exalta. Quantos estão subindo no culto apenas querendo holofotes, apenas querendo aparecer, e muitas vezes por trás da ajuda de custo de outras pessoas. O que o pastor falou aqui é algo sério. Hoje poucos querem ouvir a verdade, apenas o mundo a outra que eu vou ter, que eu vou ganhar. Quando me perguntam isso, você já é rico. Pastor, não tem um real no bolso, que conversa é essa? Você é filho do dono do ouro e dá? Você não pode ter a conta bancária cheia, mas você é cheia do Espírito. Oh, aleluia. Você está pregando aí em nome de Jesus. Quantos milionários da própria superlotada, mas pobres, vazios, cegos e nus? Porque eles não têm o que você tem. Qual é o preço da tua vida? Se alguém chegasse para você hoje e falasse: você vai ter 100 milhões de dólares na sua conta, você gastar do jeito que você quiser. Mas porém você só vai ter esse final de semana. Segunda-feira você não vai mais viver. Você aceitaria esse Deus? Quanto é que vale a tua vida? Meu Deus. A tua vida não tem preço. Até porque o preço que foi pago pela tua vida, pela minha vida, foi muito alto. Foi pago pelo preço de santo, de culto de santa ceia. O Senhor pagou um alto preço. Como um dinheiro no mundo quando comprar a minha e a minha felicidade. Deus nos escolheu dentre os mais excelentes. É a Bíblia que está dizendo. Não é o homem.
Talvez pessoas mais capacitadas do que eu existem. Mas por que Deus me escolheu me do lado dentro do campo da mulher para hoje estar presa na palavra de Deus? Para mostrar que é Ele que transforma o homem, que é Ele que tira lá do duro e coloca em cadeira de príncipe. Quem era você até um tempo atrás? Quantas pessoas confiaram em ti? Quantas pessoas disseram esse daí vai crescer? Pelo contrário, muitas vezes até mesmo dentro da família, não vai dar para nada. Pastor, para isso, o Elcio, misericórdia, Zona Oeste, Campina Grande, já sabe, né? Pensa uma combinação. Mas olha onde Deus tem colocado tudo isso. Olha o que Deus tem feito em sua família. Olha o que Deus tem feito aqui na Lagoa. É a vontade de Deus. Pelos homens, esse homem nem estaria de pé. Pelos homens, você não estaria de pé. Porque quantas vezes você tem um sonho, um objetivo, e quando você vai contar para alguém que pensa que ali se transforma em colegas, o que é que elas vão dizer? Será que vai dar certo? A reforma já é 2 meses, olha, é só lá, o mesmo dinheiro da casa. Não terminou porque tem que ser do jeito que vocês querem, do jeito que vocês imaginaram e do jeito que Deus mostrou. E o processo muitas vezes é lento. Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel, mas assim que ele foi ungido rei, ele assumiu o trono? Não. Teve esperar com paciência do Senhor e Ele vai tirar. Então, para de ser vítima. Para de pensar que você não é nada, que você não é ninguém. Pastor, não tem uma voz bonita. O Senhor Deus não está procurando cantores profissionais. Temos aí vários exemplos. Pessoas que andam mudando, quando não tinham mais mídia, vieram para o meio gospel. Quando pegou mídia de novo, voltaram para onde? A Bíblia que você tem, que eu tenho, vai nos dizer que o Senhor Deus está procurando verdadeiros adoradores. É cantor não? Nós não somos cantores, nós somos o quê? Adoradores. Não importa o tipo de voz. Se é roubo, se é agudo, se é grave. Se você adora em espírito e verdade, o teu louvor invade o céu. Tem muitos cantorzinhos por aí que nem no tempo o louvor está passando. Você está entendendo? Qual foi o momento mais forte de Davi? Quem sabe dizer? Que ele estava mais forte? Quando ele derrubou quem? Golias, né? E o momento mais fraco de Davi foi quando ele brigou com o momento mais forte, Davi estava onde? Embaixo. Porque ele teve que descer o ribeiro para pegar as pedrinhas e depois teve que descer lá para o vale para derrubar o. E no momento mais fraco da vez estava onde? Tem muita gente que está aqui em cima, mas está caindo. E tem muita gente que está aqui embaixo e está sendo crucificado por Cristo Jesus. Você está entendendo? Porque quando era para Davi estar lá na guerra junto com os seus soldados, ele estava no palácio, no alto. E a Bíblia vai dizer que lá da sua varanda ele viu quem? Etc. E aí está. Não pense em você, porque às vezes você está embaixo, você está derrotado. Pelo contrário, aí você é forte. Lembra o que o apóstolo Paulo vai dizer? Nas minhas fraquezas, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque não vai ser as minhas forças, vai ser a força do Senhor. E no versículo 16, o Evangelho ao qual nós ainda estamos, o Evangelho de João, capítulo 15, 16, vai falar: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao meu Pai, Ele vos conceda. Quem intercede por mim por você? Quem é a igreja?
Alguns falam que é Maria, né? Ó, Gaia, todo respeito a Maria, bem graciada com Jesus. Mas ela não é a mãe de Deus. Se ela fosse mãe de Deus, Deus não existiria, na verdade. Deus existe? Sim ou não? Não. Pastor, só está ficando doido, não falar isso que Deus não existe. O senhor prega o Evangelho. Não, mas Deus não existe. Quem existe é eu e um dia nós passaremos. Deus, ele é eterno. Então Deus não existe. Ele é. Eu já morrei para todo. Isso. Jesus existiu na terra. Morreu. Ao terceiro dia ressuscitou. Então Jesus não existe mais. Ele é. Assim como Deus. Se Deus existisse, tinha que ter alguém que criou Deus. Sim ou não? Sim. É como nós. Tinha meu pai. E Deus o tem. Tenho ainda minha mãe. Eu existo. Tenho meus filhos. Eles existem. Mas chegará um tempo que o pastor Alberto não vai mais estar sobre a terra. Então eu vou passar de que existe. Acabou, irmão. Deus não existe. Quando alguém perguntar para você, Deus existe? Não, Ele é. Ele é na minha vida, Ele é na tua vida. Mesmo que você creia ou não creia, que você seja cristão ou não cristão, mas Deus existe. Até mesmo os próprios ateus, Deus não existe, mas como está na pior, é o primeiro nome que eles falam, mas Deus não existe. Você está entendendo? Amém. Então Deus te escolheu para que você vá se ter cultos, não importa onde você esteja, o local. Muitas vezes eu clamando porque a localidade, não, quem faz a localidade é você, irmão. Certa vez alguém olhou para mim e falou, aqui é muito perigoso de se morar, qualquer canto é perigoso. Quem faz o ambiente é você. Se você crê em Cristo Jesus, você não tem que temer aonde. É como Deus vai falar aqui no versículo 10. Não temas tu. E por muitas vezes vocês estão tendo medo. Onde na verdade, se é para temer, teme a Deus. Temer ao homem, ter medo de fulano, ter medo de passar em tal rua. Por quê? Porque fulano é bravo. Não é bravo coisa nenhuma, irmão. O maior mal que o homem pode fazer para mim ou para você, no mínimo é tirar a nossa vida. Mas o nosso espírito, o que é que ele pode fazer? Nada. Então por que eu vou ter medo? Crente que tem medo da morte não é crente. Cristão que tem medo da morte não é cristão. Paulo vai falar, já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Então, pronto. Lógico que eu não vou procurar a morte. Eu nem sou meu filho. Vai ter um tiroteio ali, eu vou dar um espelho. Não é assim. Mas tem medo de homens. Se ajoelhar medo de homens? Não, irmão, se é para ajoelhar, se é para se humilhar, se humilha aos pés do isso, porque Ele vai te exaltar. Você está me entendendo? Se é para temer a Deus, tanto pode matar o corpo como a alma. Aí o bicho pega. Qual é a pior morte? A carnal ou a espiritual? Por que a espiritual? Ela é isso. Então não temas, porque eu estou contigo. Quem é que está com você? Deus. Então não temas. E Ele vai estar contigo. Apenas um dia e outro não? Não, é todos os dias. Pastor, Deus não abandonou. Não, Deus não abandonou ninguém. Muitas vezes somos nós, com a nossa arrogância, prepotência, e nos afastamos de Deus. Mas o Senhor Deus sempre está de braços abertos para nos receber. Amém? Não estejais aterrorizados, porque eu sou teu Deus. Por muitas vezes nós ficamos aterrorizados com as coisas que acontecem. E o Senhor está dizendo, não te preocupas, eu sou teu Deus. A Bíblia vai dizer que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará. E sinais serão mostrados no céu e na terra. E a gente já está vendo isso.
Tem gente aterrorizada. Pastor, o fim do mundo está chegando. Eu não sei isso. Sei que o Senhor está bom. E aí nós temos que ter essa certeza. Tem gente que está na igreja e ainda não tem a certeza se vai para o céu ou não. Pastor, eu não sei se eu vou para o céu. Então não vai para o inferno, irmão. Das duas, uma. Pastor, é verdade. Porque a Bíblia vai falar que só há dois caminhos: céus e agora. Não pense você que vai ter o toque por purgatório, não vai ter nada. Após a morte, sente-se. Então não fique aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei. Quem é que nos fortalece? Deus. Então para de querer procurar se fortalecer na ajuda de outros. Para de querer se fortalecer na ajuda de pessoas. Porque por muitas vezes, ao invés de elas te fortalecerem, elas vão te jogar para baixo. Basta você contar um sonho. Basta você falar, eu tenho um desejo de fazer isso aqui, não vai dar certo. Pastor, é melhor não fazer. Ou como uma calcinha de pipoca, para vender umas pipoquinhas, vai dar errado. Mas daqui a pouco, Ele está fazendo os teus sonhos. Você está entendendo? Se é para se fortalecer, se fortalece no Senhor. Amém? Se eu te ajudarei, quem que nos ajuda? Deus. Isso. Vou ficar procurando a ajuda de homem. Aquilo que eu falei antes, o homem pode te ajudar hoje. Amanhã, depois da manhã, mas vai chegar um tempo que não vai te ajudar. E aí? Você tem que procurar ajuda de Deus, é Deus que te ajuda. Se eu te sustentarei, aleluia, com a mão direita da minha justiça. O que Deus te dá, Ele toma, sim ou não? Às vezes eu vejo os que falam, Deus jogou algo de mim. Não, você que jogou fora. Quantos talentos enterrados? Quantos talentos sepultados? Foi Deus que tomou? Não, você que sepultou. Eu não quero pregar mais. Deus vai me forçar a pregar? Não. Porém, Ele vai levantar outros. Porque às vezes Ele pensa assim, eu sou a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha lá, o último biscoito lá do pacote. Não é nem assim. Se o homem não clamar, Deus dará ordem. E as pedras clamarão. Amém? Eis que todos eles que estavam enfurecidos contra ti serão envergonhados e com são os teus inimigos. Pastor, eu não tenho inimigo. Será? Lógico que a nossa guerra, como a Bíblia vai falar, não é contra sangue nem contra carne. Amém? É contra principados e poderes. E esses principados e potestades, por muitas vezes, vão usar quem? Pessoas. E às vezes da própria família, para te tirar a paz, o sossego, para te machucar com palavras. O que dói mais, uma palavra ou um tapa? Porque fica cortando. Você está entendendo? Mas olha que a Bíblia vai dizer: eles serão envergonhados e confundidos. Aqueles que se levantam contra ti para tentar te envergonhar, para tentar te humilhar, eles mesmos serão envergonhados e confundidos. Que procura cavar a cova para ver o irmão cair, ele mesmo cai na própria cova. É só lembrar, né? De não Abraão, mas Amã, que fez lá a força para matar Mardoqueu e todo o povo judeu. Que foi para a forca? Amã. Rainha Estelares, mistério, com o rei Assuero, preparou a grande mesa, como Davi vai falar em Salmos, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Se o inimigo não tiver sede, não vai dar veneno, não dá água. Está com fome, dá de comer. Você está me entendendo? Porque vai doer mais neles do que em você. Você está me entendendo? Ou seja, que
que procura fazer o mal vem. A lei da semeadura. Tudo que tu plantares, tu colherás. Não vai adiantar o pastor Heriberto todo plantando pimenta malagueira, e lá no final, quando for para colher, querer colher morangos. O que é que eu vou colher? Então, cuidado com o que você está plantando. Amém? Plantando na vida espiritual, amém? Uma pimentinha é boa. Então, veja, Isaías, capítulo 45, versículo 24, vai falar: certamente alguém dirá, no Senhor eu tenho justiça e força. Sim, para ele os homens virão, e todos os que estão enfurecidos contra ele serão envergonhados. Aprende algo. Quando alguém te persegue, quando alguém te calunia, ele não está apenas te caluniando e te perseguindo, ele está perseguindo e caluniando quem? O próprio Senhor. Quem habita em você? Quem habita em você? Deus. Isso. Lembra do que Jesus vai falar para com Saulo, que depois, lógico, se transformou em Paulo? Saulo, porque me persegue. Eu falava com o Senhor, você me quem é o Senhor? Quando tu persegue a minha igreja, você me... Isso. E você é a igreja do Senhor. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Tu os buscarás e não os encontrarás. Aqueles que guerreiam contra ti serão como nada e como coisa alguma. Quem é bom aqui de matemática? Alguém aqui consegue multiplicar 0 por 0? Ou dividir? Você tem como dividir nada para 3 pessoas? Não tem como. O que significa nada? Nada é o quê? É o que vai acontecer com os teus inimigos. Você está entendendo? Não é o que eu estou dizendo, é a palavra do... Tu os buscarás e não os encontrarás. Aqueles que lutaram contigo, aqueles que guerreiam contra ti, serão como nada e como coisa alguma. Aí vamos abrir Isaías 17, 14. A palavra do Senhor vai falar: eis que ao amanhecer se apresenta um terror, porém antes de amanhecer, pastor Patrício, já não existe. Este é o destino dos que nos oprimem, a sorte dos que nos roubam. Você está entendendo? É como o louvor que fala: choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. E a Bíblia vai falar que antes mesmo do amanhecer, perdão, o terror passar e você não será. Está mais Espírito Santo. E o cairão ao teu lado, desde a tua direita, e você não será. E mesmo se nos ter, temos o Senhor, Deus Todo-Poderoso, para nos levantar, para nos curar, para passar com o seu bálsamo e nos trazer novamente a paz e a vitória. E para encerrar, porque eu, o Senhor teu Deus, segurei tua mão direita, dizendo-te: não temas, eu te ajudarei. Então para de temer. Para de dizer que você não consegue. Quando alguém falar, você não vai conseguir, repreenda. Porque Deus te chamou não para ser derrotado. Deus te chamou para você ser vitorioso. E lá em Romanos, a palavra do Senhor vai dizer que em Cristo Jesus somos muito mais do que vitoriosos. Então, primeiro, você já não é vitorioso por exemplo. Mas o senhor está outra vez contrário, não. Vitorioso é uma coisa. Mais do que vitorioso é outra. Quem é mais do que vitorioso aqui, irmão Jesus? Amém, irmão. Vitorioso é o povo aí no mundo.
nós somos muito mais. O que Deus tem para mim e para você é muito mais. Muitas vezes queremos nos conter ali, muitas vezes nos acomodar. E Deus está dizendo, não. Eu ainda tenho muitas coisas para realizar. Através da tua vida, através do teu ministério. Basta você crer, basta você confiar e você ir. Vamos agradar todo mundo? Não. Se o próprio Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, não agradou a todos, imaginei você, meros pecadores. Não iremos agradar. Porém, temos que andar na palavra do aquele que ouve a minha palavra e guarda é como um homem prudente que edifica a sua casa onde? Já foi pregado, irmão. Estava ali atrás e disse, Senhor, e agora? Vou pregar o quê? Você está me entendendo?